Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação de Futebol do Algarve, a casa do futebol, do futsal, do walking futebol e do futebol de praia aqui no Algarve. Estamos na nossa 6ª edição do programa A Falar de Bola e graças a todos vós já é um sucesso. Hoje temos como convidados os seguintes ilustres: João Gomes, vice-presidente da Associação de Futebol do Algarve, do Portimonense Sporting Clube, o presidente Fernando Rocha, representante do futsal masculino na primeira divisão nacional. Temos também o representante do Albufeira Futsal Clube, José Lopes, secretário de direção, equipa na segunda divisão nacional de futsal. Temos o representante do Loutano Desportos Clube, Johnny Contreiras, coordenador técnico, equipa da terceira divisão nacional de futsal. E teremos, por fim, também o representante do Sporting Clube Farense, Inês Fernandes, que faz a coordenação do futsal de formação e sénior feminino do Sporting Clube Farense, equipa na terceira divisão nacional de futsal. E depois de alguns engasgos, vamos então passar aqui ao nosso jornalista, ao Eudes, que vai moderar esta conversa. Até já! Muito bem, mais uma vez, abrilhantando o início dos nossos programas, a Ruth Ferreira conduziu o início dos trabalhos, deu o apito inicial e a bola chega aqui para mim. Hoje eu estou com o time, hoje é futebol de 6 aqui, porque eu tenho 5 convidados e eu tenho a responsabilidade de distribuir a jogada com todos eles aqui. Vou começar apresentando, primeiro quem está do meu ladinho aqui, o João Gomes, vice-presidente da Associação de Futebol do Algarve. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela confiança da AFA no trabalho da Conect TV Algarve. Obrigado, Eds. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelos programas que são fundamentais pelo desenvolvimento e pela divulgação do desporto na Associação de Futebol do Algarve. Parabéns por serem um parceiro da AFA. Tamo junto, tamo junto. No Brasil a gente fala tamo junto, bate assim também. Aê. E vamos em frente então, agora apresentando, tá lá na ponta esquerda, pedir para passar o microfone, o presidente do Portimonense, o Fernando Rocha, que é representante do futsal, o Portimonense, que é representante do futsal masculino na primeira divisão de Portugal. Seja muito bem-vindo, presidente. Antes de mais, boa tarde, e também quero dar seguimento àquilo que foi aqui já dito, dar os parabéns por esta magnífica ideia, que é, no fundo, também dar a conhecer aos nossos irmãos brasileiros, que é que nos dirigimos, de como é que nós funcionamos cá, como é que funciona, neste caso, o futsal. Por isso, mais uma vez, os meus parabéns. Acho que esse intercâmbio sempre é importante, né? Já são nações irmãs, já são, né, países e povos que se gostam muito, mas que tem um distanciamento do futebol que vem sendo quebrado, né? Os técnicos portugueses fazendo muito sucesso lá no Brasil, jogadores brasileiros que há muito tempo já frequentam aí os grandes clubes portugueses. Acho que isso vai se aproximando também com esses programas aqui da Conect TV Algarve, lá para a Conect TV Brasil, com a parceria com a AFA. Vou jogar aqui a bola do meu lado direito agora com o José Lopes, é secretário da direção do Albufeira Futebol Clube, equipe que está na segunda divisão nacional do futsal. Seja muito bem-vindo. Ora, boa noite a todos. Não é futebol, uma correção, é futsal. Albufeira Futsal Clube. Futsal. Não temos futebol. Queria já boa noite a todos os meus colegas de painel. Boa sorte para o resto da época que falta. E agradecer o convite feito por parte da Associação ao Albufeira Futsal Clube para estar aqui presente. E parabenizar a todos pela iniciativa que tiveram. Muito Obrigado. bem. Passando agora mais um pouquinho para o lado ali, representando o Luletano DC, o John Contreiras, que é coordenador técnico também de uma equipe de futsal, que agora essa está na terceira divisão nacional. Seja muito bem-vindo, John. Olá, muito boa noite. Esta realmente é um clube de futebol e futsal. O Luletano é futebol e futsal. Muito obrigado à Associação de Futebol do Algarve, muito obrigado à Conect TV por esta oportunidade e saudar aqui os meus colegas de painel e que corra tudo bem, não só para o resto da época, mas aqui nesta pequena tertúlia. Obrigado. Nesse bate-papo aqui agora, lá na ponta direita, ela que representa o Esporte Clube Farense, a Inês Fernandes, que é coordenadora do futsal de formação e sênior feminino
tufarense. Seja muito bem-vindo. E aqui, na frente das câmeras, nós somos maioria aqui, os homens, mas quem manda no programa, quem está lá atrás, tá a Margarida, tá a Gisele e a Inês agora ajudando a coordenar os trabalhos aqui desse monte de rapazes aqui. Seja muito bem-vindo, Inês. Muito obrigada. Aproveito também a oportunidade para agradecer o convite, para cumprimentar todos os meus colegas de painel e realmente estas iniciativas são de louvar, fazer chegar o futsal além fronteiras, não é? Muito obrigado. E é isso, e dá visibilidade para todo mundo, todos os trabalhos, independente de estar na primeira liga, segunda liga, não importa. O importante é que o Algarve vai se fortalecendo e é esse o papo que a gente começa aqui. Vamos falar muito de futsal e vou começar aqui com o nosso vice-presidente. Eu notei uma preocupação, no melhor dos sentidos, da AFA de fortalecer, inclusive na divulgação, a Associação de Futebol do Algarve e sempre fortalecendo o futsal, a nomenclatura futsal, para entenderem que tem a mesma importância, que tem, vamos dizer, a mesma atenção da associação. O futsal, o futebol e o futebol de praia, o walking futebol que está chegando aí. Queria que falasse um pouco dessa visão da AFA de fortalecer, e aqui o tema de hoje, o futsal. Isso é uma boa pergunta, que se calhar eu tomava o tempo todo. Não faça isso. Para poder falar um bocadinho e ir um bocadinho. Vou pedir para você chegar com o microfone mais pertinho. Aí. E pronto, a Associação Futebol do Algarve teve uma iniciativa a esta direção fundamental para o desenvolvimento do futsal e para dar a importância que o futsal merece no panorama do desporto no Algarve. Deu a vice-presidência a um diretor para coordenar o futsal. E equiparou, como tinha no futebol um vice-presidente, tem um presidente para o futsal. A importância que é dada dentro destas quatro paredes é fundamental e é demonstrada jogo a jogo, semana a semana, pelas modificações, pelas estruturas e estratégias que tem tido para o desenvolvimento desta modalidade. Há uma coisa muito importante que eu queria, desde que cheguei à associação fiz questão e que esta direção tem acentuado cada vez mais. E por acaso estive aqui, o Lopes estava aqui a falar com o John, nós somos o último, nós não somos o último. A mentalidade de que o futsal eram os coitadinhos ou que era uma modalidade que estava sempre abaixo, já não existe. E essa mentalidade tem sido alterada de época para época pelo aumento de praticantes no futsal, pelo aumento de praticantes, quer em número, quer em qualidade que o futsal no Algarve já tem. Hoje em dia é fácil ver em qualquer pavilhão, e nós dou-lhe só muito rapidamente este exemplo, deste fim de semana, no jogo do play-off tinham 500 e qualquer coisa pessoas na bancada. No último evento que nós fizemos em Tavira, no Taça de Campeão de Inverno, tivemos 2 dias com bancada acima dos 700 pessoas. Isto não existe em outra modalidade no Algarve, inclusive no futebol, tirando a Primeira Liga e a Segunda Liga. Portanto, esta inversão desta mentalidade foi fundamental para que o futsal hoje se fale de pé de igualdade. É difícil dizer, porque o futebol tem muito mais praticantes que o futsal, mas é fundamental para que seja equiparado. Deixamos de ser os coitadinhos, mas já somos uma modalidade consistente, com presente e com futuro. E a gente fala, né, das referências de alta competição sempre ajudam ao fortalecimento do esporte. O futsal português, ele é uma potência de primeira grandeza. Acho que isso influencia nos trabalhos de todos que estão aqui. Eu vou jogar a bola lá, já que a gente está falando, né, de futsal e tal, o futsal feminino também tem se fortalecido muito aqui no Algarve. Eu presenciei recentemente aí alguns jogos, acompanhei e vejo que essa história das arquibancadas com bastante gente, os adeptos acompanhando o futsal feminino, tanto quanto acompanham o futsal masculino, também é uma evolução importante para o esporte aqui no Algarve, né? Sem dúvida nenhuma. Eu até considero, como o João estava a dizer, isto é quase um espelho, não é, do que se passa a nível nacional, porque falou muito bem da seleção masculina, não é, como campeões do mundo e campeões europeus, mas a nossa seleção feminina também tem feito os seus brilharetes, não é?
encalha ali na Espanha, mas devemos de conseguir chegar longe, e acho que realmente os exemplos seguem daí, não é? Depois a questão da formação e o aumento realmente de praticantes, número de praticantes, mesmo de meninas, não é? Acho que se deve muito também ao que nós vamos vendo e aos resultados que elas vão obtendo, não é? E é de louvar, sem dúvida. Sim, acho que é essa evolução. E a gente sempre fala, né? A formação ela é importante e tal, mas o ter onde se espelhar, quando o resultado da alta performance vem, ele acaba angariando novos garotos e faz com que eles desejem estar nessas equipes, nessas seleções e assim por diante. Falando em alto rendimento, vamos jogar a bola lá na minha ponta esquerda aqui. Ô Fernando, a primeira divisão do futsal de Portugal, por natural, ela é de altíssimo nível. Como é que está nesse momento, a equipe do Portimonense? Qual é o projeto a longo prazo? A gente sabe que não é diferente do futebol, vamos dizer, o futebol de campo, né? Aquelas dificuldades. Puxa, a maior parte das grandes equipes estão concentradas lá perto de Lisboa, lá para cima e tal. Mas passando por cima de tudo isso, qual é o futuro do Portimonense nessa primeira divisão? Bem, há aqui duas realidades no futsal. A realidade das divisões onde estão os meus camaradas, os meus colegas aqui de painel, a segunda divisão, nas distritais, e outra coisa é a primeira divisão. Eu digo isto porque acompanhei o crescimento do Portimonense desde lá de baixo, que não existia, e começámos a brincar no Portimonense com uma equipa regional, e que foi subindo, começa a haver uma aposta do clube e chegamos à primeira divisão. E aí a primeira divisão é uma situação muito complicada. Eu tenho já muitos anos de experiência do desporto e do futebol profissional, e agora também do futsal, e tenho alertado, ainda há um bocado estávamos aqui a conversar, no que está acontecendo no futebol profissional. O investimento é muito grande. Hoje, e como disse muito bem, as grandes vitórias das nossas seleções. Mas não podemos confundir. Uma coisa é a seleção e outra coisa é o fosso que há entre esse nível, que são 2 ou 3 equipas em Portugal, e as outras. Só para ter noção, uma equipa como o Portimonense gasta à volta de 300 mil euros por ano. E sujeita-se a descer de divisão. Ou, quer dizer, porque depois as equipas são todas muito iguais. Sim. Basta haver a infelicidade de um jogador daqueles que são mais importantes, isto no futsal, até eu já aprendi, o guarda-redes, por exemplo, é uma das peças mais importantes que desequilibra qualquer jogo, onde nós fizemos uma aposta, por exemplo, forte, que é um dos clubes da primeira divisão fazem, que é no Brasil, porque hoje o jogador português já está a ganhar, ou quer ganhar tanto, que quase que é melhor, e já se buscar jogadores ao Brasil que vêm ganhar o mesmo ou menos, e com qualidade, mas depois já têm acrescidas as viagens e isso tudo. Isto para dizer, no fundo, que ou se repensa bem, e não quero estar aqui eu a ser pessimista, mas ou se repensa bem o novo paradigma do futsal, ou então podemos ter um problema a médio prazo, e não digo a longo prazo, em que há muitos clubes que não vão aguentar e vão hipotecar a sua essência por causa disto. Por isso acho que o futuro está naquilo que a Associação acompanha e ajuda e desenvolve, que é a nossa obrigação, que é apostar nas formações, ir fazendo e esperar, termos tempo, esperar com tempo até que as equipas cheguem lá acima. Porque depois há um problema muito grave, é que nós estamos no fim, estamos cá mesmo em baixo. E repare, eu para arranjar aqui jogadores para uma equipa da primeira divisão é difícil. O grande fosso que há entre as grandes equipas e depois o resto da tabela. E que o futuro é apostar na formação para tentar, mas com tempo, ter paciência, para que a nova geração que também tenha qualidade para chegar ao ponto mais alto, porque senão é uma situação muito complicada, são grandes investimentos que se fazem e às vezes pode-se dar cabo dos clubes por causa destas grandes apostas. Vamos falar aqui com quem está na segunda divisão do futsal, falar com o José Lopes do Albufeira Futsal Clube. Agora eu falei certo.
Eu aprendo rápido. Vamos lá. A primeira divisão, ele já falou desse fosso que há, né, de diferença. E na segunda divisão a coisa é mais parelha, a briga é mais igualitária, ou também há alguns clubes com um poder, vamos dizer, de investimento muito maior e que dificulta os clubes com menos poder financeiro? Ora bem, o Sr. Presidente do Portimonense falou ali no fosso que há entre os 3, 4, 5 equipas. Na segunda divisão está acontecendo o mesmo. Há um leque de equipas que reduziu bastante a diferença para equipas da primeira divisão, porque há equipas na segunda com um orçamento maior que o Portimonense. Para lhe dizer, 2 equipas da Ilha Terceira, dos Açores, uma ilha, quem conhece, pequena, tem 2 equipas profissionais. Agora imagina um clube como a Albufeira, que é completamente amador, e há alguns que ainda existem, lutar com equipas que têm... E posso acrescentar que o Portimonense não tinha capacidade de buscar os jogadores que estão lá no clube a que se está a referir, porque eles pagam muito mais do que nós. É verdade. É que eles vão, o Barbarense, que vem buscar, o Barbarense tinha um jogador da ilha, o resto do continente, do Brasil. Sim. A Lusitânia tem jogadores igual, do continente, do Brasil. E depois há outros clubes que, o Belenenses, o Borinhosa e companhia, que se reforçaram muito. Muito. E depois abriu um fosso grande para as equipas. Estamos a dar um exemplo, o Viseu 2001, que estava na Primeira Liga, desceu, neste momento nem conseguiu ficar na fase de subida, foi para a fase de manutenção. É para ver a qualidade que a segunda divisão nacional tem, que é uma qualidade enorme. Há jogos da segunda divisão que têm uma intensidade tão grande, se calhar que há alguns jogos da primeira. Igual ou... Sim. Porque está muito, muito competitiva e está muito forte a segunda divisão atualmente. Mas depois há um fosso grande entre a limite das equipas e as outras, porque profissionais têm 3 ou 4 vezes mais treinos, unidades de treino que nós, com a Albufeira, porque é amador, o pavilhão não é próprio, só podemos treinar com dados de disponibilidade do pavilhão. Vou-lhe dar um exemplo, uma equipa está a disputar nesta semana, vamos ter a festa do basquete em Albufeira, que esqueça, nem para respirar não há pavilhão, está a ver? Estamos a tentar arranjar um pavilhão para fazer pelo menos um treino, e a seguir vamos jogar a batalha ao Amarece. Essa é outra, uma equipa do Algarve vai jogar, viemos a semana passada, vamos jogar a Maciço Cavaleiros Bragança, vamos jogar a Viseu, vamos jogar a batalha e andamos aí. Não é fácil. Nestes moldes é complicado, para o ano não, para o ano vão acertar, é 12 equipas por cada série, e nós só vamos são 2 séries, vamos até Coimbra, pronto, já não vamos para Maciço Cavaleiros, que temos que ir com 2 dias. Né? Reduz um pouquinho essa dificuldade. É, dificuldade. E depois, desculpa, é mais fácil. Eu dou um exemplo. Nós estamos no Algarve. No Algarve, o que é que implica? Turismo. Imagina, uma equipa do interior consegue uma vivenda, uma V4, aluga por 500 euros e mete lá 4 jogadores. Nós, em Albufeira, como é que fazemos isso? Não conseguimos, é impossível, porque as pessoas querem alugar a casa. As casas não dá, é impossível, não conseguimos. Aí a gente volta até para os problemas, vamos dizer, ou para as características da região que a gente ouve de outros segmentos profissionais, né? É difícil de você conseguir acomodação a um preço mais é impossível, barato, vamos dizer assim, mais em conta. Como o Sr. Presidente Fernando Bastos esteve a dizer, e é verdade, que é, nós no Algarve atualmente, os jogadores já nem falam a primeira, que isso não existe, mas para a segunda já é complicado, porque há mais clubes, há o Farense, há o Oltano, que tem que se dividir por esses clubes. Para ir buscar um jogador capaz de chegar ali e jogar na segunda, torna-se cada vez mais difícil. Porquê? Porque esses melhores estão já com uma certa idade, e não houve ali uma reposição. Sim. E então os jogadores estão divididos pelos 3 clubes. Conclusão, para ir buscar jogadores fora, ninguém consegue, porque não temos onde os colocar para viver. E até o custo da profissionalização, né? Vou passar a bola agora ali para o John Contreiras do Luletano. Terceira divisão, mais uma realidade, vamos dizer, mais próxima de quem está na segunda divisão. E aí eu queria fazer uma pergunta muito específica. O clique de sair, vamos dizer, do amador
né, dos jogadores que jogam sem ganhar salários, tal, para fazer o clique do profissionalismo. Esse momento de cada clube e de cada história de cada clube, ele acontece de formas diferentes. O Algarve está preparado? Vocês enxergam que os empresários, e eu falo muito disso, as empresas do Algarve, estão preparadas para começar a apostar um pouco mais, patrocinar, pôr dinheiro mesmo nos clubes para que esse clique possa acontecer no momento certo? Eu espero muito sinceramente que sim, porque se isso acontecer, é provável que os nossos clubes, quer o Albufeira, o Portimonense, o Farense, o Loltano e outros clubes que dependem, nomeadamente do turismo e de outras atividades ligadas ao próprio turismo, sim, possam tirar alguma vantagem disso. Se isso está a acontecer, não aconteceu nos últimos 10 anos. Nós provavelmente, em Lolé, poderemos ter aqui ou ali alguma vantagem em relação ao apoio que temos da autarquia, pelo menos em relação ao Albufeira, que sei que isso acontece, mas não acontece de uma forma se calhar tão vincada. Nós em Lolé temos essa vantagem e temos conseguido sobreviver, mas queria dizer só mais uma situação em relação ao tema anterior, dos esforços das equipas e daquilo que estávamos a falar. Obviamente que o caso do Portimonense é um caso único no Algarve, porque é o único que está na primeira divisão, e há uma grande diferença do profissionalismo, e quando estamos a falar de profissionalismo, são jogadores que não fazem mais nada. Portanto, nós temos 3 a 4 equipas profissionais, 5 equipas profissionais, mais estas equipas que agora das ilhas, mas depois temos as equipas amadoras daí para baixo. Portanto, nunca vai ser uma tarefa simples. O caso da Albufeira é outro caso idêntico. Portanto, penso que o Albufeira ainda sentirá essas dores, um bocadinho de forma diferente do Portimonense, a nível daquilo que é o orçamento, mas também sente essas dificuldades. Nós na terceira divisão, eu penso que está tudo um bocadinho mais nivelado, sim, mas não deixamos de sentir os mesmos problemas. E porquê? Porque estamos no Algarve. É precisamente por isto. O futsal a este nível, portanto ao nível da terceira, da segunda divisão, e de algumas equipas do distrital, vive à base de um núcleo de jogadores, que são no máximo 70, 80 jogadores, e já estou por cima. Obviamente que aquilo que o Presidente disse, e com muita razão, temos que esperar pela formação e ter a paciência para formar melhor e esperar que eles amadureçam. Esse será o caminho. E para esse caminho ser realizado e chegarmos lá, temos que baixar um bocadinho o nosso nível competitivo. Eu não acredito que o meu próprio clube, o clube que eu represento, que consiga manter muito mais anos nos nacionais sem primeiro dar um passo atrás e reformularmos a situação da formação que estamos a fazer e já o começamos a fazer há 2 anos atrás. Neste momento já temos um número de atletas que é o máximo que alguma vez o Loltano teve a nível daquilo que é a formação. Já tem petizes e traquinas, cerca de 16, 17 atletas em petizes e traquinas, que é o mais difícil de conseguir, porque é a altura em que os pais ainda pensam que os filhos vão ser Cristianos Ronaldos e ainda está tudo no futebol. Nós já conseguimos ter isso, portanto, já temos iniciados, já temos júniores. É a primeira vez que isto acontece no meu clube. Chega tarde, mas ainda vai levar mais tempo a chegar lá. Portanto, não vai ser algo que vai acontecer instantaneamente para o próximo ano, já posso estar a lutar para subir outra vez à terceira. É interessante isso. Subir à segunda. Assim, há as características, né? O Algarve é o Algarve, não tem o que fazer. Nós estamos no Algarve. É uma região que tem uma população menor do que outras regiões. É uma região que está mais distante do centro. Essas características nunca vão mudar. Não adianta lutar contra isso, é adaptar e entender que às vezes tem que dar o passo atrás, fortalecer a formação, e a AFA trabalha muito isso. Eu vejo muita disponibilidade de valorização das categorias de base e tal, para que no futuro quase todos os jovens estejam envolvidos com esportes diversos, e aí aumente também o número de participantes e praticantes da base para alimentar esses times mais competitivos. É importante essa abordagem. Mas o vice-presidente quer falar alguma coisa aqui. Um minutinho muito rápido. Na época de 18-19, a Associação de Futebol do Algarve fez um grande investimento ao nível de apoios para o futsal. Nós criamos a segunda divisão distrital de futsal sénior,
fizemos umas condições muito, onde tivemos, foi um investimento puro e duro, como eu costumo dizer, da associação, e onde as inscrições dos atletas eram quase insignificantes. Com esse investimento conseguimos ir buscar ao Inatel 18 equipas, ou seja, estamos a falar de 350 jogadores. Nós sabemos que a estrutura, a pirâmide, começa na base, não no cimo. O que é que nós fizemos e tínhamos consciência disso? Essas equipas que chegaram cá, séniores, foram criando, e nós sabíamos que iríamos perder algumas ao longo do tempo, que não eram equipas que para estarem numa associação, começaram a fortalecer e começaram a criar, como o John Contreiro acabou de falar, petis e traquinas iniciados, mais uma equipa, trazia mais um treinador, e assim fomos crescendo. Neste momento, a Associação de Futebol do Algarve, desde a pandemia, retirando os anos da pandemia, tem crescido substancialmente na formação. Diminuímos nas equipas séniores e temos uma base muito grande. Dou-lhe 2 exemplos muito rápidos. 2 clubes que filiei há pouco tempo, que a Associação filiou há pouco tempo. Uma delas é os Leões de Tavira, que tem 80 miúdos. 80 miúdos. 80. E o outro é os Jograis de Estoi, que tem 60 miúdos. E vão entrar na associação com esses atletas. São 140 atletas que vão entrar de petis e traquinas a iniciados. Estamos a falar de miúdos de 7, 8 anos, 5, 6, 7 anos. Portanto, neste momento há o trabalho que o John acabou de dizer, que os clubes estão a trabalhar. E já se ouve dizer, felizmente, que é muito gratificante trabalhar esses escalões. É o caso do Farense, é o caso do Alfeira Futsal, é o caso do Portimonense, que o presidente, para além de estar na primeira divisão, é o clube com mais atletas de futsal, a par do Castro Marinense. Sim. Portanto, tem um trabalho fantástico feito na formação, mas só outro ponto muito importante, é trabalhar a formação, mas com qualidade, para que esses miúdos cheguem ao escalão sénior. Não é só ter os miúdos, é ter melhores treinadores, com mais formação, e integrá-los aqui na associação, junto com os treinadores do departamento técnico da associação, e criar essa estrutura para que esses miúdos cresçam e depois sirvam o futsal sénior. Outro indicador muito importante, e vou-me já calar, é qualquer miúdo que chega a júnior de futsal já tem um percurso de 5, 6 anos no futsal, coisa que era impensável há uns anos atrás. Quem vinha para o futsal jogava futebol, estava 2, 3 anos e vinha, se destacava e se chateou no futebol e vinha para cá. Hoje não, hoje temos miúdos que são júniores, pré-séniores, com 5, 6, 7 anos de futsal. Com base, né? Com base, isso é importante. Parabéns aos clubes da Associação de Futebol do Algarve que estão a trabalhar essa base. Não, e estão a reconhecer isso. E acho que essa história, é lógico que a gente sempre fala, o objetivo final é a formação de homens e mulheres, formação de cidadãos, e ninguém vai abrir mão disso, é natural. Mas dá para formar cidadão bons, pensando também em competitividade, não há nada de errado nisso, uma coisa não anula a outra. Então as competições bem formatadas, o estímulo dessas competições, até a disputa, né? Aquela coisa da rivalidade saudável entre as equipes e tal, não vai deixar de formar bons cidadãos com competência para que no futuro eles possam servir esses escalões mais velhos, os sêniores no caso. Vamos falar do futsal feminino aqui mais um pouquinho, jogar a bola lá para o Farense. No feminino, eu vejo que uma coisa interessante é que nos escalões de formação, as meninas muitas vezes treinam e jogam com os meninos, tal. Isso vai, em termos de competição, até que idade? Como é que funciona isso? Primeiro queria só voltar um bocadinho Fica atrás. à vontade. Neste sentido, ouviu-se aqui algumas dores, que também são as do Farense, não é? Mas eu acrescentava uma dor também muito grande no futsal feminino no Algarve. E isto tem a ver com o quê? Em termos de modalidades em relação a 20 anos atrás, não é? A oferta aumentou bastante. Pronto. E o que é que nós vemos? Os miúdos realmente tendem a experimentar muitas modalidades, até acertarem na que realmente e ficarem na que gostam. O futsal tem uma particularidade, porque tem um irmão gêmeo, que é o futebol, não é? Digamos assim. E meninas não existem assim muitas.
não é? Portanto, eu posso, eu pertenço à equipa do desporto escolar, não é? A nível da educação aqui no Algarve, e posso lhe dizer que em termos de grupo e equipa no Algarve inteiro, há 3 equipas de 3 escolas, uma de Albufeira, uma de Moncarapaz e outra de Lagos. 3 equipas de meninas. Ou seja, e muitas delas estão no futebol de 11. Ou seja, não é propriamente fácil o futsal atrair meninas para a formação. De qualquer forma, elas vão aparecendo, não é? E cabe-nos a nós também cativá-las, não é? A manterem-se connosco. E sim, é um trabalho extremamente gratificante. Acho mesmo muito giro. E é verdade o que o João estava a dizer, cada vez mais os miúdos vêm com o background, chegando a séniores só do futsal, não é? O que realmente espelha um trabalho muito, muito bem feito por parte de todos os clubes. E o feminino, pronto, vamos fazendo o melhor que nós conseguimos, não é? E elas podem ir realmente jogar dentro das equipas de masculinos, não é? Até idades já mais avançadas, desde os pequeninos até juvenis. Até os juvenis elas podem... Júnior já não. Júnior já não. Sim, muito até bem. Juvenil. Eu não sabia essa informação, perguntei de curiosidade pessoal mesmo, porque eu vejo que nas formações as meninas e os meninos jogam e muitas vezes você fala, nossa, aquela menina joga muito bem. E outro dia a gente estava conversando aqui com um outro programa e o treinador, eu não lembro se era o treinador ou o presidente de um dos clubes, ele falou, a nossa formação, as meninas elas jogam com meninos e os pais têm que entender que é um jogo mais bruto tal, mas que quando elas forem jogar só com meninas, elas estão altamente preparadas porque elas estão acostumadas com isso. Então acaba sendo uma característica que forma atletas mais competentes para o futuro. Aí a gente tem visto isso. Vou fazer só mais uma pausazinha relativamente ao futsal feminino no Algarve. O futsal feminino no Algarve tem um campeonato distrital de séniores e tem um campeonato distrital de júniores. É das poucas associações das 22 do país que isso acontece. Ou seja, não tenho os números certos, mas sei que há campeonato de séniores distrital, 5 ou 6 associações que o fazem. Nós somos uma delas e além disso acrescentamos o campeonato de júniores femininos. No Algarve existem 4 jogadoras internacionais da seleção. Há 2 neste momento a jogarem no Parchalense, que vão aos estágios e vão à seleção nacional, e temos 2 miúdas exportadas, que foram para o Benfica e continuam na seleção nacional, ou seja, são o cartão de visita do futsal no feminino do Algarve, que espelha, mais uma vez, o excelente trabalho que têm feito. Portanto, são poucas, mas são muito boas. E eu vou falar, outro dia eu também estava comentando aqui no programa, você que por acaso, mas eu não vou acompanhar jogo de futsal da segunda divisão, da terceira divisão, do distrital ou do feminino. Às vezes a pessoa nunca foi e ela fica com a sensação de que o jogo não é competitivo. Eu convido você, escolhe o jogo, o próximo jogo, próximo da sua casa. Não precisa ir longe, não. Escolha, vá lá no pavilhão assistir. Pode ser da primeira, da segunda, da terceira, do distrital, masculino, feminino, das crianças, seja de qualquer formação de escalão, de qualquer escalão de formação. Eu tenho certeza que você vai ver uma competição divertida no sentido de entretenimento mesmo, esportivo. A garotada de todas essas idades leva muito a sério e isso tem a mão da AFA, porque quando a competição ela é levada a sério por quem organiza, isso se reflete em quadra. Ou seja, o desejo de ganhar, ninguém vai para entregar ponto, ninguém vai jogar só por diversão, não, eles vão com aquele espírito de competição que faz ser interessante. Então, se você no final de semana aí tiver a oportunidade e nunca foi assistir, pode ser futsal, futebol, seja lá o que for, vá até um ginásio, né? Como é que chama? Um pavilhão, eu falo aqui igual brasileiro ainda, né? Vá a um pavilhão, vá a um campo de futebol, que você vai ver uma disputa esportiva sensacional,
com toda a infraestrutura necessária, ou seja, arbitragem competente, com toda aquela história os times entram perfilados. Quer dizer, é um evento esportivo que vai muitas vezes atrair para que novos atletas se interessem e acompanhem e de repente comecem a treinar também. Senhores, pode falar. Posso falar? Eu vou falar para o vice-presidente da casa que ele não pode falar? É lógico que pode. Essa foi é mais uma das respostas àquela pergunta que me fez no início do início do programa. Foi das alterações que foram feitas, e estão aqui os clubes que estão presentes, podem testemunhar isso. Nós direcionamos o foco para o clube, para o atleta, para o treino, para o treinador. Naquele evento são eles o nosso foco, e são eles que têm que ser evidenciados, e são eles que têm que ser destacados. Portanto, esse é o nosso foco, e eles são sempre que haja uma prova ou um fim de semana com uma taça, uma supertaça, eles são sempre elogiados, são sempre evidenciados, são sempre destacados e damos-lhe o palco. As estrelas, né, no bom sentido, as estrelas do esporte são os atletas, e isso é evidenciado em cada jogo aí que a gente acompanha. A gente já está na rodada final, minha diretora já está falando assim que tem que encerrar, mas eu vou pedir para antes da rodada final, das considerações finais, rapidamente, o que o Portimonense pretende, para onde vai nos próximos anos o futsal do Portimonense? Olha, eu penso que o futuro do Portimonense vai ter que ser com os pés muito bem assentes no chão. No fundo é aquilo que nós estivemos aqui a dizer, em que temos que contar com a AFA que faça um investimento forte, neste caso do futsal, na formação de técnicos, porque o futuro vai passar por aí. Vai fazer-se aquilo que se faz no futebol profissional, no futebol a sério, no fundo. O Portimonense tem uma escola de formação exemplar, com muito bons técnicos, e daí é que vamos criando a capacidade para que eles um dia possam entrar no profissional. E isso vai ter que ser feito também no futsal. O Portimonense está a disputar a primeira divisão, espero que continue na primeira divisão, e para o ano, mesmo que se continuarmos na primeira divisão, temos que repensar muito a sério, porque tentar investir em alguns jogadores do Algarve. Vamos investir forte na formação da nossa equipa B, dar oportunidade aos miúdos, e depois ter sempre meia dúzia de jogadores profissionais, porque depois há aqui um problema, é que as equipas são profissionais, mas não há profissionalismo no futsal, que é o outro grande problema que tem que acabar. Ou são profissionais ou não são profissionais, porque este meio termo não existe. Porque repare, faz-se a formação aqui do miúdo, ok, nós estamos a formar para os grandes, então quando chegar aos juvenis ou aos júniores ou aos séniores, vai para um Benfica, Sporting ou Braga, para aqueles que têm capacidade, e nós não temos condições para os manter nos clubes, porque não há. Por isso tem que haver alguma alteração da parte de cima, no cimo da pirâmide, e nós temos que fazer aquele trabalho que estes clubes do Algarve estão todos a fazer muito bem feito, e vamos ter que continuar por aí e apostar na miudagem. Muito bem, passando a bola aqui, vamos lá, o Albufeira, para onde vai esse Albufeira Futsal? O Albufeira Futsal, espero bem que não vá para lá nenhum, que fique onde está. Isto é bom, é mantermos nos nacionais, segunda divisão, é o nosso objetivo, se não for possível, a terceira. Porque primeira liga, isso é para o Portimonense. Nós não temos hipótese. Ainda não? Sim, por enquanto, não quer dizer que num futuro longínquo, muito longe, possa acontecer, mas de momento não é. Até porque Albufeira é uma cidade mais de basquete do futsal. De qualquer das maneiras, é manter-nos na segunda divisão, e se não for, porque devemos, no Algarve somos um clube com mais anos dos nacionais. A nível nacional, devemos ser um dos clubes com mais anos, porque nós descemos ano passado, mas para o nacional, para a terceira, e voltamos a subir para a segunda. E é manter por aí, é o nosso objetivo. E o Luletano? Qual que é o futuro do Luletano? Você já deu uma previsão aí, mas reforça os próximos anos do Luletano Futsal. Possivelmente na próxima segunda-feira posso-te responder a isso com um bocadinho mais de clareza. Na próxima semana, e estás convidado, vamos ter um jogo de tudo ou nada em Lolé, onde vamos nos degladiar nós com o Farense.
E basicamente quem ganhar fica na terceira divisão e quem perder deixa aos distritais. Portanto, é triste, mas é o que temos nesta nossa realidade. É assim que é, e fica desde já o convite para todos assistirem, porque vai ser com certeza um bom jogo de futsal. Na verdade, esse programa aqui está sendo gravado, ele vai passar daqui 3 semanas, então a gente já vai saber o resultado, mas fica... É continuar na terceira divisão, esse era o nosso desejo, não sei se vai ser possível. Caso não seja possível, obviamente que temos já preparado um plano B para aquilo que é a aposta na formação, obviamente, porque só assim é que vamos conseguir chegar lá. Não há meio termo aqui, tem que ser assim. É isso. E o nosso futsal feminino do Farense, e eu falo com muito carinho do Farense, porque meu filho joga no futsal, o Gustavo joga no Farense, eu acabo acompanhando um pouco mais próximo o Farense por morar em Faro e por meu filho jogar. Eu jogo no Walking Futebol do Farense também, então eu tenho essa ligação. Jogo não, né? O treinador tá brigando comigo, que ele fala que eu não tenho disciplina tática, então ele tá puxando minha orelha. Por enquanto eu só treino, mas em breve eu vou aprender essa disciplina tática e vou jogar. Para onde vai os próximos anos aí do nosso Farense feminino? Bem, em termos do presente, não é? Estamos a ver se conseguimos alcançar uma das propostas que nos tínhamos proposto no início da época, que é entrar na segunda nacional, não é? Portanto, estamos agora numa primeira fase, estamos bem encaminhados em termos de classificação, até porque num grupo de 3 passam 2 e depois a seguir a outra fase será mais complicada, mas estamos cá para tentar conseguir o nosso objetivo. E isso seria ouro sobre azul, depois nos próximos anos manter-nos lá por cima, não é? Mas pronto, uma época de cada vez. Muito bem. Senhores e senhora, muito obrigado pela participação de todos vocês. Agora eu vou passar para as considerações finais. Acho que o importante é isso, é o fortalecimento do futebol e do futsal do Algarve, essa união, essa troca de experiências, né? Então a gente tem gente aqui da primeira divisão, da segunda, da terceira, trocando informação, cada vez mais aproximando os dirigentes, os atletas, os treinadores. A AFA tem feito os cursos, né, de formação aí, de arbitragem, de treinadores, e dessa maneira a gente fortalece o Algarve como um todo. Parabéns. Eu vou começar por lá então, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você desenvolve no Farense. Muito obrigada, eu é que agradeço pelo convite, acima de tudo. Foi um serão bastante interessante, acho que estas tertúlias acrescentam imenso, não é? Quer entre nós, pelo menos eu saio daqui mais enriquecida, não é? E acho que lá para casa, não é? Também, acho que ficamos todos a ganhar. Portanto, o meu obrigado. Eu também à AFA pelo trabalho extraordinário. Isto, os clubes não faziam nem metade se não fosse também com o apoio da Associação de Futebol do Algarve. Muito bem, obrigado, Inês. Passando a palavra agora para o John Contreiras. Muito obrigado pela participação e vamos em frente, fortalecendo o futebol e o futsal. Muito obrigado à Associação de Futebol do Algarve, obrigado também à Associação de Futebol do Algarve pelo apoio que tem dado ao futsal. Acho que sem eles vai ser muito complicado, mas felizmente temos a Associação de Futebol do Algarve a olhar pelo futsal também. Queria deixar só um apelo às autarquias. As autarquias têm um papel importante na fomentação do desporto, seja ela que modalidade for, mas temos que ter o cuidado de perceber onde é que nos inserimos. Portanto, o futsal é provavelmente uma das modalidades mais importantes do país e em processos de certificação que estão a decorrer, nós precisamos de espaços para treinar. Nós não conseguimos ter 5, 6 escalões sem espaços para treinar. Esse apelo eu quero deixar às autarquias para que consigam maniatar as outras modalidades, a conseguir que haja espaço para todos, nomeadamente nas escolas. Acho que essa é uma possibilidade e deixar aqui só esse apelo, porque é muito importante se queremos então desenvolver a sério aquilo que é a formação. E é natural que os gestores públicos enxerguem com o passar do tempo e invistam cada vez mais nos espaços públicos para que eles sejam utilizados pelos atletas. Chegou a bola aqui agora para o José Lopes,
para falar do Albufeira, suas considerações finais, pode olhar lá para a câmera. Ora, antes de mais agradecer quer à Conect TV, quer à Associação por esta iniciativa, e faço um apelo, o Canal 11 podia divulgar ainda mais a modalidade de futsal, mas isso são outras 500. Fazer um apelo às equipas dos nacionais, principalmente, que disputam os nacionais, que sejam mais unidas umas com as outras, porque nós lá para cima, nós temos que lutar individualmente com aquelas todas lá para cima, que elas não querem saber de nós, que é longe, está a ver? Elas dizem, temos que ir lá abaixo, e o lugar é muito longe, e nós aqui apoiamos os outros, às vezes não somos tão unidos que devíamos ser. Isto é a minha opinião, vale o que vale. De resto, desejar boa sorte ao Farense, ao Lutano e ao Portimonense, que faz falta, e muita falta, uma equipa na Primeira Liga no Algarve, que faz falta, seja ela neste momento é o Portimonense, se fosse outra é igual, que faz falta. E muito obrigado a todos, e até uma próxima. Muito bem. Portimonense, o nosso querido presidente Fernando Rocha, suas considerações finais. Obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho, que continue firme e forte lá na primeira divisão. Olha, o que eu posso dizer é que foram momentos muito bem passados, soube a pouco, nós ficámos aqui muito mais tempo a falar e nunca nos vamos esquecer que estamos a falar de futsal, mas estamos a falar de jovens, e mais importante que tudo é a formação e o que nós estamos a dar aos jovens. Por isso, a grande aposta que nós devemos fazer é na juventude. Trabalhamos todos para o bom, damos todos tempo da nossa vida para que os nossos filhos, os nossos netos tenham atividade, e que é o mais importante. No nosso caso, e para o povo brasileiro, dizer que o Portimonense tem vários jogadores brasileiros de muita qualidade e que nos sigam também, que para nós é uma honra saber que nos estão a ver. A todos uma muito boa tarde e muito obrigado por este bom momento. Uma curiosidade a respeito do Portimonense, quando eu estava me organizando para vir mudar, eu queria vir morar no Algarve, ainda morava no Brasil, e eu comecei a fazer parte de um grupo de WhatsApp que chamava Portimonense Brasil. Tem torcedores do Brasil que acompanham o Portimonense diariamente, pessoas que moram no Brasil, não é que são daqui não, que é uma curiosidade e tal, o Portimonense tem torcida até no Brasil. Senhor Vice-Presidente, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho e suas considerações finais. Obrigado, parabéns mais uma vez à Conect TV pelos estes programas, elogiar a presença destes clubes, da Inês por parte do Farense, ao Jorge Patreiros pelo Desportos Clube, ao João Lopes pelo Alfredo Futsal, e ao Sr. a Fernanda Rocha, Sr. Presidente do Portimonense. Desejar-vos a todos, e porque nesta fase da época que nos encontramos, jogos super decisivos para a manutenção de todos, porque o vosso sucesso é o sucesso do futsal do Algarve e é o sucesso de todos os outros que querem ambicionar onde vocês estão. Okay? Realçar aqui o Albufeira Futsal é o clube mais antigo de futsal nos nacionais, continuamente, ou seja, eu nunca os vi no distrital e já ando cá há muitos anos, portanto representam sempre com dignidade o futsal do Algarve. Vamos ter, como o John falou, e eu queria deixar para o fim e evidenciar isso, infelizmente, a última jornada da terceira divisão, vamos ter duas equipas algarvinas, aí a fazer aqui um desejo, às vezes acontece, se o nosso senhor estiver lá em cima nos ouvir, que ganhem os dois, e que fiquem na terceira divisão, é bom para todos nós, é bom para o futsal do Algarve. E era isto, parabéns, elogiar para essa partilha, para esta troca de opiniões, pela sinceridade e pela objetividade como foi aqui falado, porque tudo que foi aqui transmitido vai ajudar ou vai esclarecer quem quer prestar como vocês estão. Parabéns por isso. E para finalizar, eu passei a bola falando, quando a conversa está boa, a gente se distrai, a gente não mostrou as camisas. Então, por favor, as camisolas. Aliás, vou começar com a do Portimonense, pode mostrar essa, né? Olha lá que beleza. E eu não sei se vocês trouxeram essa para deixar de presente para o programa, mas se não trouxeram, depois vocês mandam, hein? Eu quero guardar todo mundo, fazer uma coleção completa aí. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos, ao trabalho que todos vocês desenvolvem em cada um dos seus clubes. Parabenizo a Rafa também e agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês que
que nos acompanham pelas redes sociais, aqui nas plataformas digitais aqui em Portugal e para quem nos assiste também pela TV a cabo aí no Brasil. Muito obrigado mais uma vez, continuamos sempre conectados e eu passo a bola lá para o apito final ser dado, né, ser feito por quem começou essa partida, quem começou esse programa. Ruth Ferreira, agora é com você. E terminou mais uma edição deste programa A Falar de Bola. Muito obrigada pela vossa presença, pelo vosso apoio e cá vos esperamos na próxima semana para mais uma edição do A Falar de Bola. Beijinho.